quero explicar um pouquinho, então, para vocês o que é realmente, né, a educação socioemocional. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Olha lá. De acordo com a própria BNCC, gente, ele é o processo formativo que considera o desenvolvimento dos aspectos sociais e emocionais dos alunos, tá? Isso é a definição de educação socioemocional. Na prática, é eu ensinar habilidades tanto sociais como saber trabalhar em grupo, saber respeitar o próximo, né? Quanto habilidades emocionais, como saber gerenciar as minhas emoções, saber não deixar que a minha frustração seja um problema na minha vida, que me cause bloqueios emocionais. Quando eu falo em educação socioemocional, eu preciso entender que isso vai muito além de cumprir uma exigência, de cumprir uma norma, uma lei dentro da escola. Existem muitas escolas que apenas querem cumprir a lei? Claro que sim, né? Claro que sim. Agora, você, como profissional, é responsável por levar uma outra visão para essas escolas, né? Então, quando a gente fala em educação socioemocional na escola, eu preciso entender que o professor ele vai se transformar para conseguir transformar o outro, o aluno, né? Para que eles todos possam ter um futuro livre. Livre do quê, Ale? Livre de bloqueios emocionais, livre de traumas. Como que as escolas podem, então, se adequar? Eu já quero deixar claro, gente, que, ó, as escolas não são obrigadas a contratar ninguém. Elas não são obrigadas a contratar nenhum profissional, nenhuma instituição. Elas só precisam fazer a coisa acontecer. Né? Então, se de repente o próprio diretor da escola ou o próprio dono da escola ele já tem um grande conhecimento em educação socioemocional, ele mesmo pode ir lá e fazer a capacitação dos professores, por exemplo, e ele não precisa gastar nada com isso, né? Então, eles não são obrigados a contratar ninguém, mas por que eles vão contratar, né? Eu já vou te falar daqui a pouquinho. Mas olha lá. Como que isso vai acontecer, né, gente? Eles precisam, a escola precisa incluir na grade curricular atividades de educação socioemocional. E isso pode acontecer de duas maneiras. Ou eles vão contratar uma instituição que vai oferecer lá na escola uma aula, uma matéria específica de educação socioemocional, né? Ou eles vão, deixa eu até adiantar aqui, ou eles vão contratar um profissional específico para ir lá e fazer a capacitação de todos os profissionais, para que todos os profissionais consigam aplicar isso dentro das suas matérias em sala, tá? O que importa é que as crianças recebam a educação socioemocional. Como isso vai acontecer? A BNCC não quer saber, tá? Essa é a verdade. E aí, de repente, um único profissional vai lá, capacita todos os demais e a gente consegue resolver também o problema, né? Agora, olha lá. Nós temos alguns problemas aqui. As escolas, falei para vocês que elas não estão tendo tempo, né, de ir atrás. Nós temos pouquíssimos profissionais qualificados para desempenhar esse papel, para fazer essa capacitação, né? E existe um outro problema aqui. Quando eles vão atrás, né, ou então alguém vai atrás, enfim, normalmente o que existe no mercado são instituições. Então, essas instituições, pensa que são empresas com vários profissionais. Uma empresa com vários profissionais, ela tem muitos custos. Automaticamente, ela precisa repassar esses custos para os clientes, que são as escolas. Então, elas não conseguem cobrar um valor muito barato. E aí, as escolas, elas estão adiando, por quê? Porque não tem dinheiro para contratar, né, gente? Ainda mais depois da pandemia, que tantas crianças saíram da escola particular, foram para a escola pública, né? Por quê? Porque não tinha como pagar a escola do filho, né? Eu fiquei desempregada, e aí, como eu vou pagar a escola do meu filho? Muitas famílias ficaram desempregadas, quebraram, e as escolas também, né? Então, eles estão com pouco ou nenhum dinheiro para investir nisso. E Ale, por que é que eles vão me contratar? Né? Qual é a diferença do trabalho que eu vou poder oferecer, já que existem instituições no mercado que já oferecem esse trabalho e já com renome, né? Nós temos, poxa, tem o Instituto do Augusto Cury. Como que eu vou competir com o Instituto do Augusto Cury, né? O trabalho que você vai oferecer de capacitação dos professores, para que cada professor de matemática, português, geografia,
ciências e etc., possa aplicar a educação socioemocional dentro da sua sala de aula, dentro da sua matéria, isso vai gerar transformação. E a efetividade desse trabalho é extremamente maior do que eu simplesmente ter uma única aula semanal de uma matéria de educação socioemocional para as crianças. Você acha mesmo que vai fazer alguma diferença na vida de um jovem uma única aula semanal de educação socioemocional? Isso nunca funcionou com as aulas de inglês. Gente, por que é que vai funcionar com as aulas de educação socioemocional? Por que é que não aprende? Por conta da vivência. Porque a gente tem uma única aula por semana e quando a gente sai da porta para fora, a realidade é outra. Esqueceu o inglês, esqueceu a educação socioemocional, pausou, é uma vez por semana. Uma vez por semana não faz diferença na vida de ninguém. E aí, o que acontece? Quando eu consigo, então, trabalhar os professores, para que eu consiga ensinar uma matéria em sala de aula, primeiro eu preciso saber essa matéria, certo? Quando eu estou falando de questões emocionais, para eu saber ensinar sobre a empatia, por exemplo, eu vou precisar aprender sobre a empatia. E eu não vou poder aprender isso só da boca para fora. Eu vou precisar vivenciar, eu vou precisar viver a questão da empatia para que eu consiga ensinar com efetividade. E é isso que eu quero ensinar vocês a fazerem. Fazer esses professores passarem pela experiência, adquirirem essas habilidades socioemocionais para que eles possam aplicar isso em sala de aula. Eles terem o conhecimento, a vivência, a transformação, e aí sim eles estão preparados para que você possa ensinar eles a aplicar isso tudo dentro de sala de aula com as crianças e com os adolescentes. Uma vez que o professor passa por essa transformação, ele se torna automaticamente mais colaborativo, ele começa a vestir a camisa da empresa, porque ele começa a se sentir mais valorizado, ele adquiriu autoconhecimento, ele sabe quem ele é, ele sabe por que ele está ali, não é mais um Zé Ninguém dando aula lá na escola, entende? Aumenta também, gente, o valor da escola perante os olhos dos pais. Por quê? Porque quando eu tenho essa transformação nos professores e eu consigo causar essa transformação nos alunos, automaticamente eu aumento a autoestima desses alunos, eu diminuo o bullying, porque quem tem autoestima não faz bullying, né? Quem tem autoestima elevada não faz bullying com o outro. Eu me sinto também mais, né, valorizado, eu sei quem eu sou. Isso vai refletir, gente, esse emocional saudável das crianças vai refletir automaticamente nas notas. Eles vão ter notas maiores, vão ser mais bem qualificados lá nas faculdades que eles vão prestar, no próprio Enem, né? E quando a escola mostra resultados, é isso que importa para os pais. Quando você vai buscar uma escola para o seu filho, o que é que você busca? Ah, tem programa bilíngue. Tá, mas funciona? Mostra para mim quantos alunos seus falam inglês fluentemente. Isso é resultado. Ah, tem um programa de educação socioemocional. Tá, mostra para mim na prática que isso funciona, que você tem alunos emocionalmente saudáveis. Então, uma coisa é eu apresentar ferramentas, outra coisa é eu apresentar resultados. Quando a escola tem resultados, o que vai acontecer, gente? Automaticamente ela pode até aumentar a mensalidade dela se ela quiser. Ela vai ser uma mensalidade, uma autoridade no ramo que ela atua. Ela não vai precisar ficar correndo muito atrás dos alunos, né? Ou o pouco que ela correr, as propagandas que ela fizer, ela vai ter muito argumento para contratar. Sim ou não? Vai aumentar o valor da escola. E, como eu falei para vocês, vai muito além de cumprir a lei. Quando você faz a escola entender que ela não precisa só cumprir a lei, porque ela já vai pagar do mesmo jeito. Ela vai ter que enfiar a mão no bolso de alguma maneira. Se você vai enfiar a mão no bolso de alguma forma, faz a coisa direito. Não faz só para cumprir a lei. E olha, como eu sou um profissional que vai lá e vou capacitar os seus profissionais para que eles façam isso acontecer sistematicamente dentro da sua escola, e aí os seus alunos vão poder vivenciar a empatia dentro e fora de sala de aula todos os dias, em todas as matérias, nos corredores, quando ele for parar na diretoria também. Porque você vai capacitar não só os professores, você vai capacitar desde o tio da limpeza até o porteiro, a tia da cantina, você vai capacitar o diretor da escola, todos vão falar a mesma língua. Sim ou não? E a um preço mais baixo do que as instituições
cobram. Isso não significa que você vai ganhar pouco, mas você é uma única pessoa. Imagina uma instituição cobrar 6 mil reais de uma escola. Ela não paga os funcionários dela, gente. Você vai poder fazer propostas de 6 a 18 mil reais. Isso é bom? Sim ou não? E aí, você está comigo nessa? Sim ou não? Fala aí para mim que eu quero saber. Você gostaria de fazer parte, né, desse movimento?